uma solução. Confira todas as possibilidades em sicredpioneira.com.br. Unimed, conte com a maior rede de médicos da região e do país. E Tenda Fit, avaliação de biorressonância de forma gratuita. O telefone é 0800 591 4825. Nós estamos transmitindo pelo rádio, todo mundo já sabe, né? O rádio é sempre presente, pelo rádio em 560M, em 79.9 no FM, mas também estamos disponíveis, é claro, né, através de outras plataformas de entrega, como é o caso agora do Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio, onde transmitimos em live, ao vivo, com imagens, né, com imagens, depois vai para o YouTube, @Rede Tua Rádio. Os convidados da quarta-feira são eles, Adair Valentini, por ordem alfabética, Adair Valentini, ele é projetista, tem especializações em filosofia e também, é claro, em psicologia. E junto conosco, tradicionalmente, o Délcio Agliardi. O Délcio é professor, é escritor, está com a gente. Gurizes, sejam bem-vindos. Bom dia, Délcio. Bom dia, Dair. Tudo bem com vocês? Bom dia, tudo bem conosco. Comigo, pelo menos. Bom dia, Beverly. Bom dia, Délcio. Bom dia, ouvintes. Nessa ótima quarta-feira. Tudo certo por aqui. Bom dia aos nossos ouvintes. Uma ótima quarta-feira para todos nós. Que legal que estejam bem, né? É bom a gente encontrar pessoas que, embora a gente saiba, né? Nem sempre isso é totalmente plenitude, na verdade, né? Às vezes a gente tem uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas muita gente também reclamando, né, Délcio, sem conseguir enxergar, e a Dair, sem conseguir enxergar também as coisas boas que a gente tem, né? Então, no frigir dos ovos, o que tá mais, né? Mais bem, mais ruim, e sermos também fidedignos com isso, né? Eu sei que no caso de vocês é bem isso, né? Tão bem mesmo. Por quê? Porque no frigir dos ovos é isso que ressalta, mas nem sempre essa é uma máxima em todos os lugares, né, Deus? Saber o momento de expressar as nossas verdades, claro, sem ser indelicado, mas é isso, né? Ser um pouquinho mais verdadeiro, mas também ao mesmo tempo ter esse bom ser. O que tá pegando mais, né? Porque tem gente que também tá pegando muita coisa boa, mas só enxerga o lado ruim, né? Também tem isso, né? É exatamente isso. O cotidiano é uma construção que nós fazemos na presença do outro. Às vezes esse cotidiano perturba, né? Vamos pensar assim, acordou com dor de cabeça, fica meio perturbado, tem alguma coisa que te irrita, né? Aquieta teu coração, tem alguma coisa que está mexendo com as tuas emoções. Então, o cotidiano também às vezes é perturbação. E cabe a nós dar um destino, um encaminhamento a tudo isso. E para muitas pessoas o cotidiano é um deleite, é caminhar no parque, é poder encontrar amigos, é poder, Adair, ler um bom livro. Tem coisa melhor, hein? Se aquietar para uma leitura gostosa, prazerosa, e que quase sempre não termina ali, porque quem lê um livro acaba depois lendo outro e mergulhando em outras leituras, porque a dinâmica de quem lê é um pouco isso, né? Uhum. Imagina, é bem isso aí. Concorda também, Adair? Fecha todas? Certo. Se a realidade não satisfaz, busca uma nova realidade, né? Busca um outro livro, vira uma página, né, nesse livro, né, da vida, né? Verdade. Gente, olha só, já vou convidar também a audiência para participar conosco aqui pelo WhatsApp 999530616, é o telefone de contato aqui, mas também pode ser através aí do telefone 3220-9400, liga para cá, participa, né? O tema, eu escolhi um tema só, eu fiquei hoje naquele dilema, sabe, Adair e Del, sempre que começa um dia do Tá na Pauta, eu sempre procuro olhar o que está acontecendo, óbvio, né, o meu papel como jornalista, mas também aquilo que ecoa com os convidados, com o que eles fazem, com o que a gente já sabe que eles, né, enfim, os lugares onde eles andam, e faz dias já que eu tenho esse tema aqui sobre a questão de reconhecer, aprender a reconhecer quem nos ajuda, não é dizer que as pessoas não reconhecem, mas tem a ver com isso também, com expressar, tem a ver com dar a conhecer isso, não só para o ente. Por exemplo, Délcio me ajudou como professor e eu valorizo isso. Então, eu fazer essa entrega para o Délcio é legal, é bacana, é legal, é bacana e é justa. Mas quando a gente faz a entrega também para o Délcio, a gente entrega para além, a gente entrega para o mundo, né? Para um tecido invisível,
social que vai se construindo com essas energias. E nem sempre a gente se dá conta que a gente vai ajudando a construir um tecido social com o nosso jeito de estar no mundo. Ah, mas o que eu faço não é relevante. Não, é muito relevante. É relevante, sim. Ajuda a construir um tecido social de onde eu estou, né? Então, eu vou rodar aqui o áudio com base num videozinho que eu recebi. Ele é um pouco, assim, caricato, é daquelas coisas, assim, meio... Vocês já vão entender. Vou rodar, depois vocês vão entender aqui. Então, vou desligar o microfone do Délcio e do Adair, para eles poderem escutar bem direitinho. A audiência vai escutar junto conosco o áudio. Depois a gente vai dialogar sobre ele. E é isso aqui. Certa vez, um filho de 30 anos decidiu colocar o seu pai em um lar de idosos a pedido de sua esposa. Ele colocou o pai em um carro, levou-lhe para um lar de idosos para ficar sob os cuidados de um padre. Ao chegar, o padre já idoso sentou e teve uma longa conversa com o velho. Observando os dois conversarem, o filho perguntou ao padre se ele conhecia seu pai, pois pareciam se conhecer. Sim, eu o conheço, respondeu o padre. Há 30 anos atrás, ele veio aqui e levou consigo um menino órfão muito doente. Ninguém queria adotá-lo. Esse homem deu um lar àquele menino e salvou a vida dele. Ele nos disse: este menino merece muito mais. Vou dedicar minha vida para torná-lo um jovem de bom coração e de muitas riquezas. E o padre continuou: não sei o que ele fez para você trazê-lo para cá, mas posso dizer que ele é um bom homem. Fico feliz em informar que você era o menino doente que ele levou e cuidou. O jovem, ao ouvir isso, caiu de joelhos e pediu perdão ao pai. O velho olhou para ele com um sorriso e disse: filho, eu te perdoei. Você me expulsou da minha própria casa por causa da sua esposa. Fica com a casa, mas saiba que eu tirei você dos meus documentos como o único herdeiro do meu patrimônio e dei todas as minhas propriedades para este orfanato onde eu agora pertenço. Moral da história: no auge do seu sucesso, não se esqueça de onde você veio. Eu oro para que não esqueçamos daqueles que nos ajudaram a chegar ao topo. Pronto, simples assim, né? Simples assim. Eu acho que às vezes a gente, claro, tem uma caricatura aqui, né? Um sensacionalismo, né? Aquela coisa assim, da pessoa que cuida, mas não é cuidada. Mas um certo sensacionalismo tem, certamente tem, na narração a gente sente. Mas também tem uma verdade, uma baita verdade embutida aqui, não tem, Délcio e Adair? Tem, e como tem. E é importante, poxa, esse áudio me pegou, assim. Me pegou também, Délcio. Porque, de fato, a gente precisa pensar nisso, né? Pensar que a palavra ajuda é uma palavra de luxo, tanto para quem a recebe, quanto para quem a dá, né? E nesse caso, aqui abstraindo toda a questão da emoção que pode estar contida na narrativa, né? E por mais fictícia que ela possa ser, ela se aproxima muito da realidade de muita gente que recebeu muita ajuda ao longo da vida e durante a sua vida não tem a capacidade de retribuir esta ajuda. Nós sabemos, né, de que um pai é capaz de cuidar muita gente, nem sempre muita gente é capaz de cuidar o pai, que pode ser um clichê também, mas nós estamos aqui olhando para uma realidade como ela é, sem dourar nenhuma das dimensões que isso possa trazer. E acho a Adair e Beverly, ouvintes, aqui tem uma questão importante do vídeo, que entra em sintonia com o que a gente vem defendendo aqui no programa. Cuidar de uma criança e cuidar de uma pessoa idosa requer todo o cuidado do mundo, né? Requer muitas coisas. Inclusive requer algo que parece que a sociedade não quer dar, que é abrir partes do seu tempo em favor do outro. Um pedaço do espaço-tempo em favor do outro. E acho que esse padre que está narrado aqui no vídeo foi um sábio porque ele consegue colocar o contexto como deve ser de quem oferece ajuda. E talvez nem julgando e nem hiperprotegendo esta conversa, mas tentando dizer que um pedaço do mundo se faz desse modo. Lamentavelmente, o vídeo retrata uma realidade que nós a conhecemos.
É impactante isso, né? E esse reconhecimento a gente vê que no dia a dia a gente vê com os familiares, pais, avós, a gente esquece de reconhecê-los muitas vezes no dia a dia, né? E a gente muitas vezes tem a chance até de fazer isso enquanto esse idoso está no leito de morte, por exemplo, né? Digamos assim, alguns a gente vê que ela não tem mais essa saída para a saúde, já é debilitada, tem pouco tempo de vida, então às vezes esse resgate se dá nesse pequeno tempo, né? Que é uma maneira da pessoa conseguir resgatar tudo que não conseguiu dizer todas as vezes que deveria ter dito durante a vida, o quanto essa pessoa foi importante, esse reconhecimento do pai, da mãe, do avô, da avó, né, ou do amigo também, né? Esse reconhecimento, né, digamos, essa gratidão, né, esse sentimento de gratidão, né, por tudo que essa pessoa fez nesse convívio. É isso aí, na verdade, esse assunto, né, ele ficou muito na problemática dessa questão, assim, do idoso, né, da pessoa idosa, mas ela não serve só para isso, ela também é muito recorrente nesse aspecto, né, da vida, nessa parte da vida, mas não só nela, né, me parece que culmina, talvez, nessa ponte, né, nessa fase da vida, mas ao longo da nossa jornada, eu tenho certeza absoluta, aliás, quero desafiar a audiência aqui a lembrar agora, nesse exato momento, para 2 minutinhos e pensa, quem foram as pessoas importantes na sua vida? Quem te ajudou? Quais foram as situações, né, na tua vida, não só de figuras, mas de momentos que aconteceram, que te marcaram para te impulsionar, né, para te jogar para frente. Tu sabes, Délcio, Délcio Adair, obviamente, né, eu estive num encontro no mês de março, alusivo à questão da mulher, né? E eram cases, pessoas contavam cases de suas próprias histórias. E terminou a apresentação e alguém na plateia perguntou às pessoas que estavam apresentando os seus cases, eram 4 mulheres, né, de sucesso. Essa pessoa na plateia perguntou, olha, na jornada de vida a gente sempre lembra daquelas pessoas que nos jogaram para baixo, é muito mais comum a gente dizer, tu não vai conseguir, tu não nasceu para isso, esse sonho não vai dar certo, esse negócio não vai dar certo, nossa, isso que tu faz qualquer um faz, não tem diferencial nenhuma, essas coisas que jogam a gente para baixo, sabe? E aí essa pessoa perguntou, eu queria ouvir de vocês quais foram as frases na infância de vocês que te jogaram para frente. E, nossa, foi uma riqueza, saiu cada coisa legal disso, sabe, Délcio? A gente, às vezes, ao mesmo tempo que também teve situações que talvez não foram positivas, teve muitas situações positivas, teve muitas frases. Às vezes, a mesma pessoa que nos disse, não vai dar certo, tu não nasceu para isso, também nos disse, não te encolhe pro medo, não te criei dessa maneira, ou tu não, né, vai dar certo. Ou seja, às vezes é o mesmo protagonista. Só que a gente escolhe. Somos nós quem escolhemos quais as frases a gente vai levar para a vida, né? Quais a gente vai abraçar. Quais as frases, ou enfim, aquilo que a gente vai dizer, tá, isso me pertence. Isso é para mim. Não é o outro, é a gente, né? E a nossa infância, Beverly e Adair, e provavelmente de muitos dos nossos ouvintes, nesse período de vida, muitas frases, Beverly, foram ditas com olhar, não precisou de palavras. Esse olhar, que era um olhar que dizia, vai lá, você consegue, um olhar encorajador, um olhar acolhedor, inclusive daquilo que é próprio do humano, suas dúvidas, os seus medos. Quem de nós não tinha um monte de medos de
de animais extraterrestres, de monstros, de fantasmas, e que alguém chegava a dizer assim, pode dormir tranquilo que aqui não tem nada disso, né? Que caramba, isso gera uma construção subjetiva do cuidado humano e da proteção, né? Vai lá e faz, você é capaz. Vocês devem lembrar das gincanas escolares que os nossos professores davam tarefas às vezes complexas, mas eles acreditavam em nós de que nós éramos capazes. Que forma de ajuda, porque aqui Behrle tem um outro lado da moeda, que é a ideia de encorajamento. Ajuda como encorajamento. Você precisa ter coragem para isto. Você precisa ter força, fé para teus projetos. E aí você se torna, pelo menos eu vejo desta forma, não sei como é que o Adair vê, essas coisas, elas assumem assim uma ideia de que nós nos tornamos maiores do que nós somos, porque tem uma força espiritual, tem uma força intencional do outro que nos ajuda. E isso passa muito pela educação, seja ela escolar ou não escolar, nos diferentes espaços e nas diferentes fases da vida. Acho que no envelhecimento humano, essa força que está na palavra e no olhar, porque eu estou trazendo para as duas dimensões, ela se torna ainda mais necessárias. Porque é o tempo que poderá ser, né? Nem sempre ficaremos velhos e doentes, que eu acho que é uma outra questão que precisa ser abordada, mas se ficarmos velhos e doentes, teremos que ter o encorajamento e a ajuda daqueles que são nossos amigos. Porque ninguém vai buscar fora, né, em outros espaços, terá que ser na nossa casa e na nossa teia de relações. É um sentimento de amparo, né, que a gente sente. A pessoa nem precisa estar mais ali, mas ela confiou tanto, nos reconheceu tanto, né, e a gente tem que dar essa devolução do reconhecimento enquanto gratidão, né, nessa maneira, no andar da vida, digamos assim, né? E a gente tem muitos exemplos dentro da família. Depois a gente começa a trabalhar, tem um chefe lá que é chato, né? E daí com os anos a gente vai montando uma gratidão, um reconhecimento dessa pessoa que nos ensinou tanto, digamos, profissionalmente, nesse caso. Nos desafiou, né, Adair? Desafiou e nos construiu nesse desafio também, né? Sim. Né? E tu sabe que tu traz uma coisa... Desculpa, Adair, se eu cortei teu raciocínio, me perdoe, viu? Fica tranquilo. Mas eu fiquei impactada com isso que tu dizes, porque a gente tem essa mania, né? Nós todos temos essa mania do bom e do ruim. Ou é bom, sim, ou é ruim. E a gente já falou no passado muitas vezes, né, Delcio, sobre essa questão de que o bom e o ruim talvez fossem pontas, né, diferentes de um mesmo extrato, né? De um mesmo substrato. Bom e ruim, às vezes, são pontas, são lugares diferentes de uma mesma reta, como um exemplo, né? Se fosse olhar como se fosse uma reta, né? A vida não é uma reta, mas enfim. E às vezes, aquilo que a gente considera muito ruim é uma baita oportunidade. Eu não estou aqui fazendo apologia ao sofrimento, tá? São coisas diferentes. Não tem que fazer apologia ao sofrimento, porque ninguém nasceu para sofrer. Mas, às vezes, faz parte do nosso processo de amadurecimento, de desenvolvimento de talentos. E se a gente tiver olhos, né, para enxergar e capacidade de aprender com aquilo, nossa, é um baita aprendizado, né? Então, como versar nesse mundo de uma coisa e de outra? E eu mesma vou confessar para vocês, isso é uma coisa particular, mas eu vou confessar para vocês que quando eu passei também, agora recentemente com a época do Covid, né, eu tive algumas perdas familiares, todo mundo sabe disso, né, já falei disso em alguns outros momentos. E naquele contexto, eu sempre pensei o seguinte, que aquilo que a gente recebe, a gente deveria reconhecer e devolver para o titular, né, da benfeitoria, digamos assim. Mas nessa experiência, a vida me mostrou que, por vezes, aquilo que a gente fez de bom, e eu estou falando agora de uma pessoa que faleceu da minha família, né, volta em outros formatos, volta não para ela ou não naquele momento, ela volta até além da vida.
ela continua, porque o bem, ele, como eu disse, ele constrói uma teia, um extrato social, que às vezes ela é invisível, e vai se tornar visível lá para frente. A gente nem vai talvez ver, né? Aquela história de que quem planta bambu não vai ver o bambu, né? Porque demora muito. Então, eu mesma vi isso, né? Por exemplo, algumas situações dessa pessoa em especial, que eu digo que faleceu, coisas que ela produziu, que ela fez jovem, veio para outras pessoas, em outros formatos, como forma de bem-aventurança, mesmo depois de ela ter falecido. Ou seja, fica, né? É isso que eu quero trazer. Fica, não se perde, não se perde. Você traz alguma coisa que me oportuniza dizer também que a melhor forma de ajuda, às vezes, na infância, são os limites, que são recebidos como uma coisa amarga, como uma coisa que não seja tão simpática, mas que a criança vai, ao longo de sua vida, percebendo a importância desses limites que recebeu na educação familiar. Eles vão ser muito constituidores da formação intelectual, moral da pessoa. Certo. É importante esse limite que a pessoa tem, uma linha, né? Digamos, você traça um caminho para essa pessoa, digamos, que você está educando. O amigo, às vezes, diz, não vai para esse lado que não vai dar certo. A gente tem que aprender a escutar um pouco isso. Assim como eu estava falando desse chefe, por exemplo, né, que a gente às vezes não concorda lá no início, né, mas ele está sendo um pouco mais duro algumas vezes porque ele sabe, digamos, da possibilidade ou até onde a gente pode ir, né. E esse reconhecimento, até agora eu que já estou mais adiantado na vida, digamos assim, nos anos, né, esses meus chefes já são idosos, né. E, às vezes, fazer uma visita para essas pessoas, né? Eles ficam tão felizes, né? Porque eles se acham reconhecidos, né? E eu estou fazendo isso, eu reconheço, né? Digamos, todo o trabalho que foi feito, né, digamos assim, em conjunto. E assim é com um professor que a gente tenha tido, os pais também, os familiares, a gente tem que aprender a ser mais assim, a reconhecer mais, né, dizer mais, falar, né, digamos, essas coisas que eles precisam escutar e a gente precisa expressar também. Agora o Adair trouxe a outra parte do que nós estamos falando, que é não só sentir, ver, reconhecer internamente, mas a capacidade de expressar isso. E expressar de uma maneira que seja também assertiva, né? O momento certo, a pessoa certa, o lugar certo, uma série de condicionamentos para que aquilo seja efetivo, né? Assertivo também. Mas eu fui aqui, né? Porque a gente tem essa coisa assim, um movimento muito grande do contrário, né? A gratidão. Não fala gratidão, é esse povo do gratiluso, o gratidão. Eu sei que tem, né? Os ecochatos, enfim, um movimento contrário a um fenômeno, né, de expressão daquilo que a gente está falando aqui com essas palavras, né, com essas terminologias. Então eu fui lá na internet agora buscar um dicionário e no dicionário buscar os conceitos das palavras, né, e também a etimologia dela. Conceito é o que a gente entende por, e etimologia é a raiz de onde ela vem para gerar esse conceito. Então nós vamos fazer o seguinte, Délcio, Adair, a gente vai tomar uma aguinha, respirar um pouquinho aqui, quem sabe nesse espaço também lembrar pessoas e situações em que a gente foi impulsionado. Faça esse exercício agora, não precisa nem contar pra gente, mas faça agora esse exercício, porque certamente ele faz um movimento interessante. E logo depois do intervalo a gente volta, pode ser? Fechou? Ok, então, rapidinho o intervalo aqui, vou botar uma tela bonitinha no Facebook, a gente vai ao intervalo e na sequência a gente volta para entender melhor sobre esses conceitos, essas palavras. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
A gente sabe que investir é importante, ainda mais quando é na saúde da empresa, né? E o que faz toda a diferença é ter um plano que você pode chamar de parceiro, como a Unimed. A empresa que tem Unimed tem sempre mais bem-estar. Afinal, são mais de 1.200 médicos, um complexo hospitalar que une modernidade e inovação, sendo reconhecido nacionalmente, e uma ampla rede de serviços em todo o Brasil. Viu só? Quem tem Unimed tem sempre mais. Contrate seu plano. 54-3220-2030. 11h36. Eu senti culpa. Eu senti medo. Eu senti vergonha. Eu senti raiva. Eu fui uma vítima. E você? Já se sentiu assim? Seja qual for o sentimento envolvido, pessoas expostas a situações de ódio, intolerância, exploração, catástrofes, fraudes e outros crimes são vítimas. E o que todas têm em comum são direitos. Informe-se e conte com o Ministério Público. Acesse direitosdavitima.mp.br. Uma campanha do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas. 23 graus. Você sabe diferenciar dengue, zika e chikungunya? As três podem causar dores de cabeça, manchas vermelhas no corpo e dores nas articulações. No entanto, a zika geralmente causa pouca febre, enquanto dengue e chikungunya podem elevar a temperatura acima dos 38 graus. Câmara de Vereadores de Caxias do Sul e você, juntos contra a dengue. Olá, aqui é Ana Beatriz Santos, do Conexão Senado. Eu tenho um recado. Fique atento aos sintomas da dengue. Se você tiver febre alta, manchas vermelhas, dores musculares nas articulações, cansaço, dor de cabeça e dor atrás dos olhos, procure um médico imediatamente. Outra dica importante: não tome remédio por conta própria. Dengue aqui não. Uma parceria Rádio Senado. Neste domingo, acompanhe o programa Gente Nossa, das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde, na tua Rádio São Francisco. Um programa com transmissão ao vivo e feito para quem gosta de lembrar suas origens, a vida no interior, os costumes, a gastronomia típica e as festas. Gente Nossa. Oferecimento Orquídea, a farinha de trigo mais lembrada e preferida no Marcas de Quem Decide 2024. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se. Lojas Colombo. Felicidade do seu jeito. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus. Café que tudo vai dar certo. O Círculo é completo para você e essencial para a sua saúde. Encontre o plano ideal em circulosaude.com.br. Na Agrimar, você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Economize até 95% da sua conta de energia. Vector Energia Solar. Entre em contato 98112-9491. Faça as contas que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Pensando em construir Casas Vacariense, Gravataí e Caxias do Sul. Super Andreaça. Tem qualidade, tem variedade e tem economia para toda a família. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. De volta, 11h39, o programa está na pauta aqui dentro do Temática. Os convidados das quartas-feiras que alegram, mas também aprofundam temas aqui, né? A gente coloca um tema com o Délcio Agliardi, professor, escritor, com Adair, projetista, ele que também tem, assim, especializações em filosofia e psicologia. O negócio não fica melzinho na chupeta, não. A gente vai lá para as profundidades do tema. E hoje o tema é aprender ou reencontrar o caminho do reconhecimento, né? Délcio, Adair, tem pessoas participando aqui já do programa, deixa eu trazê-los para a conversa aqui. O Neri Lemes, o Neri diz o seguinte: estou na sintonia do programa, muito bom, né? Quero o áudio, já passei para ele. Ele é da Morada dos Alpes, o local onde ele mora, né? E ele diz o seguinte: a ingratidão domina o mundo. Ai, que pena, né? Mas esse é um sentimento que muitas pessoas têm, né? Eu vou voltar aqui para a etimologia, então, da gratidão, porque esse movimento, não sei como vocês percebem isso, Délcio
E Adair, esse fenômeno das pessoas que, lá vem a turma do gratiluz, já vem a turma do gratidão, pessoal que abraça a árvore, pessoal que reverencia sol, ai, que chatice, né? Como vocês entendem esse fenômeno também? Porque ao mesmo passo que começou esse fenômeno, tem uma galera que, nossa, quer repudiar de alguma maneira. O que acontece no entendimento de vocês? Por que esse sentimento, ele também brota? Porque eu acho que nós vivemos um tempo de bastante superficialidade e essa superficialidade, por vezes, é imposta pela rapidez da informação e da comunicação. Porque, de fato, se nós formos às profundezas da vida, a gente vai se dar por conta de que os valores humanos, eles são fundados na gratidão, mesmo que exista ingratidão. Talvez isso justifica, porque o mundo é ingrato, que nós estamos aqui dizendo de que é preciso ter uma aprendizagem para reconhecer quem está na vida da gente. Vamos pensar assim, quantas pessoas ao longo da nossa vida contribuíram para que nós chegássemos a ser os profissionais que nós somos. O Adair no campo de ser um projetista, e a Beverly na comunicação social, no rádio, eu na educação, e os nossos ouvintes em cada uma das suas profissões. Foram anos e anos de contribuição de pessoas. Vamos lembrar das vezes que a nossa mãezinha querida colocou um lanchinho na nossa bolsa para que a gente não passasse fome na escola, né? Ou que lavou o nosso calçado para que no outro dia nosso pé estivesse confortável. Então, desde os gestos muito pequenininhos aos gestos grandes, o fundamento é o mesmo. Sermos ajudados, termos uma contribuição para que a nossa vida aconteça. Ninguém se desenvolve fora da teia social. Ninguém se desenvolve ou aprende fora das relações. E digam o que querem, mas ter gratidão e reconhecer o outro como parte da nossa história é um valor humano fundamental, e para cada sociedade, em qualquer tempo, isso continuará valendo a pena e continuará valendo como uma forma de bem comum, eu diria, né? Porque o bem comum se efetiva nisso, né? De alguém que se oferece diante dos problemas do mundo, dos outros e de quem está perto de nós. Quem vai contra, digamos assim, tudo, fala mal de tudo que o outro faz, digamos assim, né? Ele não reconhece o outro, né? E talvez não se reconheça também, né? Tem que aprender a se reconhecer. E às vezes a gente também tem que aprender que temos limites, né? Que não sei fazer tudo, né? Mas aí a gente tem que ter a capacidade de delegar o que a gente e aceitar ajuda também das pessoas que estão perto da gente ou que estão numa situação de conhecimento melhor naquele momento, digamos, conhece mais a situação de uma determinada situação. Então, eu preciso da ajuda dessa pessoa. Aliás, Adair, me parece que não sei vocês, né, mas nos lugares onde eu tenho andado, frequentado, escutado pessoas falar, para mim, assim, está muito claro que um dos desafios, talvez, mais recentes nós migramos daquilo que era mais analógico, né, para um mundo que é extremamente digitalizado e etc, né, e nesse mundo mais digitalizado, os nossos pensamentos também ficaram como a internet, mais exponenciais, né? mais múltiplos, com um tráfego de informações muito maior, não só fora, mas também dentro, né? Isso que eu quero dizer nós estamos todo com uma estrutura, digamos assim, um hardware, né, todo já preparado para que isso aconteça, para que a gente tenha essas relações, e aí o ambiente de colaboração, de cooperar, ele vem muito forte, porque essa é a lógica, essa é a dinâmica, né, desse tempo. Mas a gente não consegue fazer isso, a gente ainda está segurando informação, a gente ainda está com dificuldade de trabalhar em equipe. Veja o que é trabalhar em equipe, gente. Pergunta para 10 empresas, 11 vão dizer que o desafio é fazer a equipe funcionar, a equipe como um organismo.
A equipe com os seus membros individuais sempre vai ser super maravilhosa, porque as pessoas, elas são capacitadas, são boas, têm boa vontade, mas quando elas estão juntos para formar um corpo, ai, né? Negócio, a jiripoca pia, né? Que contradição e paradoxo ao mesmo tempo tudo isso, porque a experiência humana, isso é uma sabedoria desde sempre, que ela vai acontecer na teia de interações. Nós interagimos com o outro e a experiência humana vai se fundindo. Por isso que a rede social, muitas vezes, ela nos dá uma falsa ideia de comunidade e de interação, porque ela não produz a comunicação que nós precisamos. E depois, essa dimensão que nós estamos tentando avaliar aqui, de que receber ajuda ou prestar ajuda, como ato instituidor da vida humana, ela não precisa de grandes explicações. Ela é pelo simples ato de ser. Quando uma professora olha para uma criança que está com um problema de saúde, ela está sendo profissional. Quando uma enfermeira, eu já disse isso num dos programas, vou repetir, quando uma enfermeira recebe uma criança e ela precisa fazer uma injeção e a criança começa a chorar, ela primeiro acalma a criança para depois fazer o procedimento de saúde. Ela está indo além da profissão dela, ela está usando a sua capacidade socioemocional, a sua inteligência emocional, para primeiro acomodar a criança, acalmá-la, e para depois dizer que aquilo que ela está procedendo vai fazer bem para a saúde dela. Poxa, não é aí que se insere, que nós poderíamos inserir a grande condição humana, dizendo para o outro que nem sempre aquilo que ele recebe, mesmo que dolorido, é contra ele, né? Que ele está recebendo um gesto de cuidado humano, apesar da dor que naquele momento de, vamos contar que 10 segundos, possa ensejar na vida de uma criança. Perfeito. Deixa eu trazer alguns ouvintes aqui, ó. Na live que a gente está transmitindo agora no Facebook, é facebook.com/Rede Tua Rádio, tem o Altair Liscano Boeira. Ele é de São Borja. Tá mandando aqui um abraço pra gente acompanhando o programa. Eu já falei aqui do Neri, né? Lemes, e agora pelo telefone ligou um militante aí da Associação dos Aposentados em Caxias do Sul, seu Abrelino Dal Bosco. Gente querida demais. Ele mora no bairro Cidade Nova, eu ouvinte aqui da rádio. Gente, parabéns pelo programa de hoje. Muito importante esse tema. A curto prazo, teremos um número muito alto de idosos em Caxias do Sul e programas, né, que dialoguem, sejam direcionados para essa questão também são muito importantes. Um abraço e um bom dia a todos. Delcio, nessa perspectiva que tu fala aí sobre a dificuldade, né, e também a dicotomia, né, um paradoxo de um tempo, né, entre uma coisa e outra, ou seja, precisamos colaborar, mas ainda não conseguimos, né? Então como indivíduos a gente está muito mais digitalizado, mas como um corpo único de equipe a gente ainda está muito nessa, quem manda, quem faz, quem brilha mais, retém informações, isso não combina com esse mundo que nós estamos. Gente, não combina, só para dizer, tá? Não combina, não tem nem cabimento pensar dessa forma, vai roubar, não é mais assim, a lógica mudou. Eu entendo, eu não estou julgando ninguém, mas a gente precisa mudar uma lógica para as coisas fluírem melhor. Nessa perspectiva, eu tenho ficado assim muito, até me irrita, vou ser bem franca com você, me irrita muito aquelas pessoas que se fazem boazinhas, né? Ah, que legal, coisa e tal, mas não compartilham, sabe? Até prefiro pessoas que são mais duras, mais enfáticas, mas que dizem o que realmente pensam, o que realmente são, porque é mais fácil fazer mediação, porque elas não estão escondendo o jogo, sabe? Aquela pessoa que esconde o jogo, não, eu sou super afim, coisa e tal, mas, olha só, tem que me avisar primeiro, né, antes de fazer, tem que passar pela autarquia antes de fazer, mas não vem passar a mãozinha, né? Não combina. Esse modelo de trabalhar, de existir, de estar no mundo é um modelo que não faz mais sentido. Ele fez sentido talvez para nossa avó, para nossa tataravó, tataravô, né? Não é uma questão de gênero, mas é uma questão de época mesmo. Agora a gente precisa cartas na mesa, ideias abertas, compartilhamento, colaboração. E aí o reconhecimento, ele se dá de uma maneira um pouco mais natural também. Ele não precisa encontrar caminho, no próprio caminho ele se faz. Vocês não acham isso também?
O reconhecimento, por exemplo, a gente estava conversando profissionalmente dos trabalhos em grupos, né? Se reconhecer dentro do grupo é importante, né? Agora, esse reconhecimento tem uma parte que a gente tem que construir, né? Porque se a gente se sente parte do grupo, a gente não está no grupo, a gente tem que se sentir membro do grupo, né? Se a gente se sente parte, a gente só está olhando de fora, digamos, o problema, ou as soluções também, né? Então, se a gente está num grupo, a gente tem que se sentir um membro para que funcione, né, digamos, como fosse um ser mesmo ali. Digamos, um corpo, né? Entidade, um corpo, tem um corpo e consiga avançar da melhor maneira possível, né? Esse é um ponto fundamental da vida humana e é um ponto que tem uma série de abas, porque a gente pode pensar assim, como eu vejo, como eu concebo isso tudo, como eu vivo isso tudo. Eu costumo dizer de que precisam lembrar de que um dos pilares da educação do século XXI é exatamente o aprender a conviver. Mas como é que se dá isto? Não tem manual, talvez tenha algumas possibilidades, mas não vem com um manual. Então nós temos que criar essas possibilidades. E o aprender a conviver é inclusive aprender a conviver com o diferente de mim e com aquele que tem outra idade muito diferente de mim, né? Seja criança, seja adulto, seja idoso. E quando a gente leva para o terreno das vinculações, como é importante que a gente tenha uma vinculação, que o outro perceba que a gente não tem apenas um discurso, a gente tem uma prática, né? No sentido de que deveríamos lutar permanentemente para transformar o que dizemos naquilo que fazemos. Um princípio lá do mundo grego, né, Adair? Filosofia clássica, né? No sentido de encurtar a distância entre o que eu digo e aquilo que eu faço, para que diante de mim e da minha comunidade, que acho que é um outro problema, talvez quem não está querendo reconhecer a gratidão é porque também não se sente parte de uma comunidade que aí está, e que nós precisamos dessa comunidade permanentemente, para todas as coisas do nosso dia a dia. Perfeito, perfeito. Gente, eu falei da etimologia ou dos conceitos, né, das palavras, eu vou trazê-los porque tem relevância, né? O obrigado, que algumas pessoas, por uma questão de etiqueta, a gente diz isso, né, obrigado, mas a gente às vezes não tem compreensão do que está dizendo ao dizer obrigado. Então, o obrigado vem do latim, né, que é a etimologia da palavra, obligatus. O particípio do verbo é obligare, que significa ligar, amarrar. Então, agora o conceito, né? Dizer obrigado como agradecimento é retribuir o ato como se fosse uma obrigação. Ou seja, eu reconheço, ao dizer obrigado a outra pessoa, que eu estou devendo um favor, eu estou devendo uma retribuição. Ou seja, no próprio ato de dizer obrigado, eu estou meio que assinando um contrato verbal de devolver, né, o favor, o atributo, a gentileza, ou seja, vai e volta. Já quando a pessoa diz gratidão, a palavra vem do latim e do latim gratia, que significa graça, literalmente, ou gratus, né, que é uma variação que é agradável. Ou seja, na verdade aqui a gente reconhece o gesto como se fosse uma graça dada gratuitamente, é de graça, eu não preciso devolver. Eu apenas reconheço que é uma graça, é uma coisa dada de graça. Graça, né, também no sentido de benevolência, né? De algo que é para além do material. E aí, eu acabei de receber, enquanto a gente conversava aqui, um cardzinho, Delcio e Adair, que tem tudo a ver com isso. O cardzinho diz o seguinte, é uma frase de Rumi. Rumi é um poeta, né, árabe, que diz: o universo apenas finge ser feito de matéria. Secretamente, ele é feito de amor.
Interessante. O Delcio falou antes em comunidade, sentir-se num lugar comum, né? A gente via e vê nessas comunidades, nas colônias aqui, né? Quando um vizinho precisa de ajuda, o outro vai lá e se dispõe a ajudar, né? E tem uma certa gratuidade, né? E reconhece o vizinho como um igual, né? E constrói uma relação assim até de sentimentalismo, assim, né? de amor, né? Digamos, de amizade, pelo menos, né? E nós fomos historicamente educados muito na lógica da reciprocidade. Eu faço por outro porque eu recebi alguma coisa. E acho que a educação do século XXI vai exigir muito de nós fazer para o outro porque ele é merecedor daquilo, né? Eu vou cuidar de uma criança, eu vou cuidar de um idoso, não porque ele cuida de mim, mas porque ele é merecedor de cuidados. E esses cuidados é uma forma de prestar atenção a nós mesmos. Vamos pensar, a gente repete o tempo todo, nunca nos esqueçamos que o envelhecimento é um processo natural e que vai acontecer com todos, né? Exceto se morrermos antes, né? Então, é preciso cultivar uma educação, eu chamo isso de pedagogia do merecimento, no sentido de que o ser humano, ele é merecedor de um mundo melhor, né? Quem tem uma consciência diante disso sabe de que nós podemos ter um mundo, né, melhor do que ele é. E somos merecedores de um mundo melhor do que ele é. Merecemos ter acesso às políticas públicas. O idoso merece ser respeitado por todos, assim como a criança. Nós estamos na educação, o respeito ao professor, isso veio se perdendo, temos que resgatar urgentemente, na verdade, construir um novo pacto na educação, no sentido de reconhecer o professor como alguém fundamentalmente importante para o mundo atual e para as gerações futuras. E reconhecer que o processo educativo se dá entre duas ou mais pessoas, nunca é isolado, nunca é isolado. Como é a educação na família que nós temos. O ato de educar um filho ou de se relacionar com alguém de maior idade passa fundamentalmente pelo ato de reconhecer o outro como ele é, com suas vontades, com seus desejos, inclusive com as renúncias. Na psicologia a gente fala muito, né, Adair, de que criar um mundo com tutores de resiliência, pessoas com capacidade resiliente para se colocar diante dos desafios que a vida impõe. Gente, vamos chegar ao finalzinho aqui, então agora já as considerações finais, né? Eu espero que todo mundo tenha pensado, ao menos, né, nas pessoas que te impulsionaram. Não é um momento só para a gente falar das pessoas que nos colocaram para baixo, que foram ingratas, não é sobre isso. Muito pelo contrário, é de olhar, né, neste momento com o coração cheio de ternura para todas as pessoas, todos os momentos que nos jogaram para cima. Eu tenho certeza que no frigir da sua contabilidade pessoal vai ter umas horas, certamente, eu não tenho medo de errar, mas muito mais situações que jogaram para cima, senão você não estaria aqui, né? Se não fosse assim, você não estaria aqui. Então, se você está aqui, é porque teve uma infinidade, miríades de situações e pessoas que te jogaram para cima. É verdade, né? Digamos, reconhecer o outro, o que o outro construiu em mim, ajudou a me construir, a me levar até aqui, com todas as possibilidades, com todas as capacidades que temos, né? Foi o outro que nos trouxe até aqui, né? Sem eles, devemos ser gratos, desde o pai, da mãe, aos amigos, aos chefes, professores, essa gratidão e reconhecimento, né, por toda essa construção que envolve, né, a vida da gente. Obrigada, Adair, viu? Um abraço para você até semana que vem. Delcio, para fechar. A vida nos capacita para ajuda, para ajudar e receber ajuda.
Então, que tenhamos um ótimo dia. A pauta estava excelente. Até quarta-feira que vem. Até, gente. Um abraço forte, viu? Com muito reconhecimento por esses dois que abrem espaço nas agendas, né, na vida, se desafiam para serem úteis às pessoas nesse bate-papo. Bacana isso, né? Bacana demais. Esse conteúdo fica disponível lá em vídeos no Facebook